In our heart we are a community. El eterno nación Cancel. En nuestro corazón somos un solo país. Solidariedade, solidarity, solidarité, solidariedade. Participação e solidariedade inspira a campanha eleitoral em Moçambique. A campanha eleitoral, que no próximo dia 15 de outubro deverá conduzir Felipe Jacinto Nyusi, candidato da Frelimo, e do atual presidente Armando Guebuza à presidência da República de Moçambique, adotou entre suas principais linhas de argumentação a frase "Governo de Participação e Solidariedade", após a equipe, que prepara seu plano de governo, ter tomado conhecimento das ideias do filósofo e sociólogo Oswaldo de la Justina, brasileiro, por meio de seu livro Participação e Solidariedade, o desafio do terceiro milênio. Solidariedade, solidarity, solidarité, solidariedade. Felipe Jacinto Nyusi é uma pessoa surpreendente. Filho de agricultores pobres de uma das regiões mais remotas do Moçambique, o Planalto de Mueda, na província de Cabo Delgado, aos 14 anos foi levado pelos pais para os acampamentos dos guerrilheiros da Frente de Libertação de Moçambique, que naquela época se libertava de Portugal, onde começou a estudar. Com a independência do país e o fim da guerra, foi para cidades ao sul, onde completou seus estudos e ingressou na universidade. Por ter sido sempre um aluno brilhante em sua trajetória acadêmica, foi encaminhado a uma faculdade de engenharia na então Tchecoslováquia. Depois cursou administração na Inglaterra e cursos técnicos de extensão nos Estados Unidos. Estava se preparando, portanto, para desempenhar o papel para o qual está hoje preparado. Nyusi concorre às 5ª eleições presidenciais desde a independência do Moçambique, com uma plataforma de governo voltada ao investimento no capital humano e focado num modelo de governança solidário e participativo. As prioridades do governo Nyusi são educação e saúde, geração de mais empregos, aumento da produção de alimentos, a expansão da oferta de água e energia nas regiões mais afastadas dos centros urbanos e a consolidação da democracia e da paz no país. Lembram que durante uma década o Moçambique esteve em guerra civil. Sobre este tema, Nyusi destaca que governará para todos, sem distinção de afiliações partidárias, sem sectarismos ou tribalismos, como é comum no continente africano. Para Nyusi, sem investimento nas pessoas, a participação é impossível. Nyusi sabe que Moçambique atravessa uma de suas melhores fases econômicas e que, apesar da crise mundial, o país goza de invejável estabilidade econômica e um crescimento médio do PIB da ordem de 6,7% nos últimos 10 anos. Dentro deste contexto de crescimento, estão inseridos megaprojetos multinacionais, como a extração do carvão pela Companhia Vale do Rio Doce, a produção de gás natural e, no ano de 2014, a descoberta de petróleo na bacia do rio Rovuma, ao largo da costa norte do país, uma nova área de atuação do país. Moçambique também é beneficiário de um dos maiores projetos agrícolas dos dias atuais, o ProSavana. Os mais idosos lembram do Prodecer, um projeto brasileiro responsável pela modernização do setor da soja nos anos 80. O ProSavana ocupará nos próximos 10 anos cerca de 11 milhões de hectares na região das províncias de Zambésia e Nampula, no bem irrigado centro-norte do país, equilibrando, portanto, com a capital
que se localiza no sul de Moçambique, com a perspectiva de vir a produzir uma média de 20 milhões de toneladas quando em pleno funcionamento. Dispondo desses recursos e expectativas, o governo de Niusi buscará nos próximos anos transferir resultados econômicos dos clusters da produtividade em escala para ações sociais, de investimento no capital humano, naquilo que se pode chamar de um modelo de governo de participação e de solidariedade. No viés da participação, o modelo pretende envolver o maior número de atores sociais na articulação de ações que vão da educação à qualificação profissional, passando pela transferência de conhecimento e tecnologias por parte de empresas e instituições acadêmicas. No âmbito da solidariedade, o governo Niusi propõe a convergência e o envolvimento do primeiro, do segundo e do terceiro setores da sociedade moçambicana para o encaminhamento de soluções para os seculares gargalos econômicos africanos e do Moçambique: a fome, as doenças oriundas da desnutrição e a falta de condições de saneamento e água, o déficit educacional e o consequente desemprego, e as restrições energéticas e de vias de acesso. Com essa diversidade de potencialidades econômicas adequada e sustentavelmente aproveitadas, haverá melhores condições de participação de todas as regiões do país na produção e na renda proporcionada pelo desenvolvimento. Niusi aposta, além dessa integração de todas as áreas do país, na melhoria das infraestruturas econômicas, sobretudo as vias de acesso e transporte, estradas, ferrovias, portos e aeroportos, bem como a produção de energia e suas linhas de distribuição, e ainda o aumento da capacidade de armazenagem e gestão da água, tanto para o consumo humano quanto para a agricultura, e a rede de comunicações de telefonia, rádio e televisão. Essas interligações do país deverão articular as diversas regiões entre si, ampliando as perspectivas da necessária cooperação e solidariedade entre as várias regiões do país. Esta reportagem que nos mandou o jornalista Valério Azevedo, a quem agradeço a oportunidade de transmitir aos nossos membros do nosso grupo, da nossa página e desse site. Muito obrigado, Valério. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in their role. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Il n'y a pas de frontières qui séparent les sentiments qui nous rapprochent. No hay más fronteras diferenciando la necesidad